Bem, bom dia pessoal, nós vamos fazer agora a correção da atividade 1, que nós fizemos na semana passada. Bem, observa aí na primeira atividade que aparece um pedaço de bolo, tá ali, para vocês verem. E aí esse bolo está dividido em uma quantidade de fatias. Observe, são todas fatias iguais, Quantas fatias tem ali? E a pergunta é, qual é a fração que representa uma fatia do bolo? Então, quando você olha para o bolo, você vai ver que ele foi dividido em quantos pedaços? Em 12 pedaços, Então, olha só, na número 1, se um bolo foi dividido em 12 pedaços, e eu vou tirar uma fatia desse bolo, eu estou usando uma de 12 fatias. Então, a fração, ela é uma representação dessa forma, onde em cima está o numerador e abaixo está o denominador. Quem é quem nesse caso? Em cima, a quantidade que nós estamos utilizando. Embaixo, a quantidade total na qual foi dividido. Então, o meu bolo, eu vou utilizar uma fatia. De quantas fatias, que é o total da divisão? De 12. E essa fração é a fração 1/12 avos. Seguindo agora, nós vamos fazer o número 2. Vamos ao número 2. Observando os números abaixo, observe os números abaixo e responda se cada um deles é racional ou não. Se necessário, faça uso da calculadora e justifique sua resposta. Não precisamos fazer o uso da calculadora nesse caso, tá? Vamos observar aí, no número 2. Vou fazer aqui do lado, tá? Eu vou começar aqui. Na letra A, nós temos qual fração? A fração que nós temos é a fração onde o 10 é o numerador e o 5 é o denominador. Vale lembrar que toda fração nada mais é do que a representação de uma divisão. Então isso aqui eu posso entender sempre como sendo essa operação aqui. Se isso e isso são a mesma coisa, então estou dizendo que aqui está 10 dividido por 5. Agora, 10 dividido por 5 dá resultado inteiro exato, 2, correto? Então essa representação é uma representação diferente para o número 2. Esse número aqui é um número racional, ou não, Observe e responda, se o número é racional ou não. Não, o número 2 é número inteiro. Então a resposta da letra A é não, Vamos à letra B, Letra B, vou colocar aqui. O número 3,5 negativo, Ok? Bem, (3,5). Só na observação aqui de você ver que tem vírgula e que nós temos elementos depois da vírgula, esse número já não é mais um número inteiro, Então esse número aqui é um número racional. Eu poderia escrevê-lo na forma de fração também, tá? E aí qual seria a fração que dá menos 3,5 como resultado? Bem, eu começaria colocando menos 35 sobre 10, uma forma de transformar, e simplificando por 5, eu teria menos 7,5. Observe que qual é a metade de 7? Eu vou tirar 3, vai sobrar 1. Beleza? Se eu for dividir meio a meio, 3 para cá, sobrou 1. Então esse 1 vai ter que ser dividido por 2, que vai dar justamente isso aqui. Então esse número aqui é um número racional, sim, Ok? Na letra C,
eu tenho a raiz quadrada de 16. Bem, qual é a pergunta da raiz quadrada? Existe um número que multiplicado por ele mesmo dá o número que está dentro dessa raiz? Sim, né? A raiz quadrada de 16 é o número 4, e o 4 é o número inteiro. Então, ele é racional? Não. Né? Na letra D, menos 8. Tem vírgula? Não. Tem parte não inteira? Não. Menos 8 é menos 8 inteiros. Então esse número por si só não precisa de fazer nada, né? Apenas dizer que não é racional. E para terminar, na letra E, né? Ó, vou fazer a letra E aqui, né? Para não ficar muito longe. Eu tenho menos 6 terços, né? Olha o caso aqui. Olha o caso aqui. 6 é divisível por 3? Sim, dá 2. Então, menos 6 terços corresponde a menos 2. E menos 2 não é um número racional. Menos 2 é um número negativo, porém é um número inteiro. Então, para esse número, na letra E, também é não. Não é um número racional. Bem, na questão número 3, nós temos aí a seguinte questão. Ao realizar uma prova de matemática com 35 questões, um aluno do 7º ano do ensino fundamental observou que 3/5 da prova era composto de questões de geometria. Quantas questões de geometria caíram na prova? Bem, nesse caso nós temos no número 3 um estudo que envolve frações, onde a fração representa parte de uma quantidade. Então observe o seguinte, a prova tinha quantas questões? 35, das quais 3/5 eram de geometria. Então no número 3 eu quero saber o que é 3/5 de 35 questões. Né? Então eu quero saber que fração representa 3/5 dentro dessa quantidade. Observa o seguinte, né? A fração 3/5 indica que eu estou usando 3 partes de algo que está dividido em 5 partes. Correto? Ok? Então, o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou ter que dividir o 35 em 5 partes, para saber quanto tem em cada parte. Então, olha só, observa o seguinte, vou fazer aqui uma representação geométrica para a gente ver. Suponhamos que esse quadradinho corresponda ao número 35. Bem, se eu dividir o número 35 em 5 partes iguais, eu vou ter que botar 7 unidades em cada parte, correto? Olha, 7, 14, 21, 28, 35. Então aqui eu tenho 35 dividido em 5 partes. Agora, quantas partes nós vamos utilizar? Vou marcar aqui em vermelhinho. Ó. 1, 2, 3. Correto? Bem, se eu estou usando 3 de 5, eu estou usando qual a quantidade aqui, ó? Que quantidade é essa aqui? Essa quantidade é 21, não é? Ok? Então, 3/5 de 35 questões é 21. Vamos fazer da seguinte maneira. Vou pegar a quantidade inteira, vou multiplicar pelo numerador da fração e dividir pelo denominador. Tá? 35 vezes 3, 105. 105 dividido por 5, né? Teve dúvidas? Ó? 105 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 10 não falta nada. Baixei o 5. 1 vezes 5 é 5, para 5 nada. Olha o resultado aqui, 21. Observe que o resultado que nós encontramos aqui foi o mesmo que encontramos aqui. Ok? Beleza?
Questão número 4. Na questão número 4 nós temos a comparação de frações. Né? Para comparar duas frações, para que elas possam ser diretamente comparadas, elas teriam que ter o mesmo denominador, ou seja, o mesmo número de baixo. Se isso não acontece, nós podemos transformá-las em números decimais. Né? E aí fica mais simples de comparar. Né? Por exemplo, eu não tenho ideia de se 3/5 ou 7/5, quem é maior ou quem é menor? Nesse caso, sim. Né? Por quê? Como eu falei, os denominadores são iguais. Né? Então, basta eu colocar o sinal de maior ou o sinal de menor. Né? Lembrando, ó, esse sinal aqui é maior. E esse sinal aqui é menor. Então, aqui nas frações, 3 partes de algo que foi dividido em 5 é menos do que 7 partes do que algo dividido em 5. Né? Então, 3/5 é menor que 7/5. Né? Na letra B, nós temos... Essa aqui foi a A. Né? Na letra B, nós temos menos 3/4 e 1/4. Bem, menos 3/4. O 3 é maior que o 1, porém é negativo. Né? Então, olha só, na nossa reta numérica, né, se nós formos pensar na reta numérica, aqui está o zero. Né? E para cá estão todos os números positivos. E para cá estão todos os números negativos. Então, os números negativos vêm antes dos números positivos, ou seja, os números negativos são sempre menores. Então, a gente não precisa, né, fazer muita coisa para concluir que a fração menos 3/4 é menor do que a fração 1/4. Né? Aí, na letra C, a mesma coisa. Né? Eu tenho aí 4/2 e menos 4/2. Né? O número negativo, ele vem sempre antes do positivo. Então, o número negativo ele é sempre o menor. Dessa forma, 4/2 é maior, ok? Que menos 4/2. Vale lembrar que isso aqui corresponde ao número 2 e isso aqui corresponde ao número menos 2. Né? Na letra D, eu tenho a fração 1/2 e a fração 5/2. Números de baixos iguais, ambos positivos, então a comparação está no número de cima. Quem é o menor ou o maior? Né? 1/2 é uma parte de algo que foi dividido em 2. E 5/2 é 5 partes de algo que foi dividido em 2. Né? Se eu transformasse, por exemplo, em decimais, aqui eu teria o número 0,5, né? E aqui eu teria o número 2,5. Né? Então, 1/2 é menor, né, do que 5/2. Para finalizar esse exercício, na letra E, né, vou colocar aqui do lado, eu tenho 10/2 e 8/2. Né? Bem, isso aqui não são divisões? Então isso aqui equivale ao número 5. Né? 10 dividido por 2 dá 5 e 8 dividido por 2 dá 4. 5 é maior que 4. Né? Observa que como os denominadores são iguais, o maior numerador representa o maior número. Ok? Bem, para finalizar os nossos exercícios, nós vamos localizar esses elementos na reta numérica. Tá? Então aqui na reta numérica está dado o ponto 0, que é o nosso ponto de referência. Bem, à direita de 0 estão os valores positivos. Então eu vou entender que aqui seria 1, 2 e 3. Né? Marcando a minha reta numérica. Para cá, os negativos. Menos 1, menos 2 e menos 3. Agora vamos colocar esses números nos seus devidos lugares.
Será que podemos fazer isso com as frações? Às vezes fica um pouco mais complicado, né? O que nós vamos ter que fazer é transformar esses números em números decimais. Então, por exemplo, a fração menos 2/3 é a fração menos 2 dividido por 3, né? Então eu vou ter que fazer 2 dividido por 3. Bem, 2 não posso dividir por 3, vou ter que colocar 0 aqui, 0, né? Número que multiplicado por 3 chega mais perto de 20 é 6. 6 vezes 3, 18, vai sobrar 2. Vou colocar 0, vai dar 6, vai sobrar 2. Vou colocar 0, vai dar 6, vai sobrar 2. E isso vai acontecer infinitamente, né? Então eu tenho uma dízima periódica, 0,66666. 0,66666 está entre 0 e 1, né? Na metade não seria 0,5? Então 0,66666 está mais próximo de 1. Então eu vou marcar um lugar aqui mais próximo de 1, né? Bem, isso se ele fosse positivo, né, pessoal? Porque como ele é negativo, ele vai estar entre 0 e menos 1, né? Porque aqui nós vamos ter menos 0,66666. Então ele, ao invés de estar aqui no meio, né, que é menos meio, ele está mais para cá, né? Então esse aqui seria, na reta numérica, menos 2/5. 6/5, né? Então como é que eu vou saber para fazer os 6/5? 6 dividido por 5. 1 vezes 5, 5, para chegar a 6, sobrou 1. Coloco 0, vírgula, 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Fecha a conta, né? Então, quem é o número 6/5? É 1,2. 1,2 está entre 1 e 2. Né? Aqui seria 1,5, 1,5. Então, 1,2 está mais para cá, para próximo do 1, né? Então, seria algo por aqui. Então, aqui está o número 6/5. Né? Qual é o próximo? 15/6, né? Então, ó, vou fazer a divisão 15 dividido por 6. Bem, o número que multiplicado por 6 chega mais perto de 15 é 2. 2 vezes 6 dá 12. Para chegar a 15 faltam 3. Não tenho mais número para descer, 0, vírgula. E 30 dividido por 6, ou seja, o número que multiplicado por 6 dá 35. 6 vezes 5, 30, para 30, nada. Então eu tenho o número 2,5, né? O número 2,5 está justamente na metade entre 2 e 3. Aqui, ó, meio, né? Esse é o 2,5, que corresponde à fração 15/6. Para finalizar a minha última fração, também é uma fração negativa, né? Então, olha, eu vou fazer a divisão de 8 por 3, porém no resultado eu tenho que colocar o sinal negativo, né? Então, olha só, 2 vezes 3 dá 6, para chegar a 8 faltam 2. Bem, mas nós já vimos que a divisão de 2 por 3, né, vai acontecer o quê? 0, aqui vai dar 6, vai sobrar 2, eu vou colocar 0, aqui vai dar 6, vai sobrar 2. Então, eu estou falando na dízima periódica 2,666. Mas a minha fração é negativa, então o meu número na realidade é o menos 2,66666, que está entre menos 2 e menos 3. Passa de menos 2,5, então vem mais para cá, né? Assim como aconteceu com menos 0,666, que corresponde à fração menos 2/3. Então, a minha fração menos 8/3 vai estar em algum lugar mais próximo de menos 3. Ok, pessoal? Com isso, finalizamos a correção da atividade 1 do material das atividades autorreguladas do aluno referente ao segundo bimestre. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.